Transporte público, melhorias nas escolas municipais e novos postos de saúde. Essas são algumas das responsabilidades da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. As eleições se aproximam. Na entrevista central, o sociólogo Vicente Trevas ressalta que os cargos municipais influenciam diretamente no funcionamento das cidades. Nossa reportagem fala da revolta da vacina que irrompeu há mais de 100 anos e sobre suas motivações populares, muito diferentes do que acontece hoje com o movimento anti-vacina endossado por Jair Bolsonaro. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Depois do Supremo Tribunal Federal pedir esclarecimentos à Anvisa sobre o cancelamento das pesquisas com a Coronavac, a agência autorizou a retomada dos estudos. Os testes estavam suspensos desde segunda-feira, dia 9, por conta da morte de um voluntário e que pode não ter relação com a Coronavac. Rodrigo Stabelli, professor de medicina da UFSCar e pesquisador da Fiocruz, fala sobre o assunto. Embarque imediato. A gente percebeu essa movimentação toda com a interrupção dos estudos da Coronavac, que é a vacina desenvolvida com o Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, uma indústria chinesa. Isso mostra que a nossa Anvisa ela consegue fazer o seu poder regulatório e mostra que as fases de pesquisa colocadas na ciência podem sim ser interrompidas, não tem problema algum, isso é muito normal na fase de desenvolvimento de medicamentos e de vacinas, e a interrupção de qualquer estudo nesta fase, de fase 3, não quer dizer que a vacina ou o medicamento seja ruim. É importante que a gente entenda esses passos de forma a não politizar e não tornar a ciência um ato de demônio. A ciência está aí para salvar a vida e nós vamos mostrar que tanto a Anvisa, que é uma instituição importante no Brasil, quanto o Butantan e a Fiocruz faz ciência em favor da vida e as vacinas que estão sendo testadas e desenvolvidas em parceria aqui são para mitigar a maior crise que a humanidade contemporânea já passou. A guerra que Bolsonaro e seus aliados têm travado contra a vacina desenvolvida por laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan gera insegurança e compromete a vacinação. Neste 11 de novembro, a revolta da vacina completa 116 anos. Mas, diferente do atual movimento anti-vacina, a revolta era contra os propósitos higienistas e antipopulares das elites. Afonso Bezerra nos conta mais. Nacional. A revolta da vacina foi um movimento que traduziu a insatisfação popular com o projeto de governo em vigor no período. O estopim para a mobilização foi a campanha de vacinação obrigatória, estabelecida pelo sanitarista Oswaldo Cruz. O lema do período era "A ciência deve governar", e com esta ideologia da higiene, a República reprimiu as manifestações populares por meio das reformas urbanas da cidade do Rio de Janeiro. Para eliminar as doenças do período, como febre amarela, varíola e peste bubônica, a República acreditava que o método eficaz era demolir as habitações populares e reprimir costumes da população negra, como conta a historiadora Ana Carine. Entre mais ou menos 11 e 12 de novembro, que é considerado o grande estopim dessa revolta da vacina, em que a população vai à rua, a população, principalmente a população pobre e negra, né, que se sentiam mais prejudicada nesse instante, porque não era só a questão da vacina, estava sendo proibido naquele momento os rituais, a questão da religiosidade deles, né, porque você tem, além da questão da visão científica, você tem uma visão religiosa muito presente que não estava sendo respeitada. A revolta incendiou o Rio de Janeiro. Bondes foram retirados do trilho, a população ocupou as ruas e o governo reprimiu severamente a manifestação. A reação não era diretamente à vacina. Havia elementos sociais e econômicos por trás da revolta.
diferentemente do movimento anti-vacina atual. A historiadora Ana Carine realça a essência da diferença entre os dois movimentos. Você tem uma aceitação da ciência nesse momento diferente da que hoje a gente teria, né? Então, esses políticos hoje que estão aí se envolvendo, militares, eles têm um ideal que, vamos dizer assim, eles veem a ciência como uma ameaça. O golpe militar na Nigéria dos anos 80 é o tema da indicação cultural de hoje. Vamos conhecer o livro sugerido pela jornalista Vitória Rezende, de Pernambuco. Parada Cultural. E hoje eu vou indicar para vocês esse livro aqui, Fique Comigo, da escritora nigeriana Ayobami Adebayo. Esse livro se passa na Nigéria dos anos 80, né, e tem como pano de fundo todos os conflitos políticos e sociais que o país enfrentava naquele momento, quando estava sob o comando dos militares, né? E no meio de tudo isso, um casal, Hayed e o Akin, eles tentam salvar o casamento deles, né? Enquanto tanta coisa ao redor está acontecendo. É um livro sobre maternidade, é um livro sobre a fragilidade dos laços matrimoniais. Foi por conta da pandemia que as eleições foram marcadas para o dia 15 de novembro. E como o vírus continua circulando e vitimando pessoas, na hora de exercer a cidadania é preciso manter o cuidado. As regras para evitar aglomeração e o uso de máscara continuam valendo. Vamos saber quais são as expectativas do eleitorado para este pleito com a repórter Nayata Wani. Trilhos do Brasil. Falta menos de uma semana para as eleições municipais no Brasil. São mais de 145 milhões de eleitores que escolherão os novos representantes políticos. Mesmo com a crise da Covid, é essencial seguir os protocolos de higiene e fortalecer essa histórica ferramenta democrática. Letícia Creus, eleitora de Curitiba, fala sobre a importância de ir às urnas. É na hora do voto que a gente consegue, de fato, se fazer todo mundo igual. Cada um de nós tem direito igual a um voto. A Constituição nos colocou isso, colocou essa igualdade do voto. Ela é, sim, muito importante para a gente consolidar um ambiente de democracia e para a gente consolidar um espírito cívico em cada uma de nós. O atual modelo do sistema eleitoral brasileiro foi formulado com a Constituição de 1988 e, desde então, é um processo vital para tentar garantir os interesses do povo. Ranilson Júnior, eleitor de Goiânia, afirma que não abrirá mão deste direito. Vivemos um cenário um tanto pouco diferente, né, por conta do Covid-19, mas não devemos nos abster do nosso direito, que foi garantido através de muita luta, muito suor, por aqueles que um dia não puderam votar. Marta Silva, eleitora de Roraima, comenta que tomará todos os cuidados preventivos no momento de ir às urnas votar nos candidatos. A democracia ela não é só uma questão de voto, a democracia é uma questão de diálogo. E o voto é quando nós damos uma concretude à nossa voz. A eleição dos cargos municipais impacta muito no seu dia a dia, apesar de parecer que prefeitos e vereadores são menos relevantes do que a presidência, por exemplo. Eles decidem leis e definem as prioridades do orçamento municipal, impactando na organização das cidades e na vida dos moradores. Jonatas Campos conversa sobre este assunto com o sociólogo Vicente Trevas. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com o sociólogo e gestor público Vicente Trevas. Ele também já foi secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República. Vicente, agradecemos sua participação na entrevista central. Vicente, o Estado brasileiro é complexo e não fica claro para o eleitor e para a população qual o papel de cada um dos poderes federativos. Quais as principais atribuições de um prefeito, especialmente nas capitais? Olha, nós somos um Estado federal, diferentemente de outros países que são Estados centrais. O que significa um Estado federal? É que ele se organiza através de esferas autônomas de governo. E no caso da Federação Brasileira, nós fizemos inovação. Constituímos o município como o terceiro ente da federação. Portanto, o prefeito
é mais do que um gestor, ele é um governante local. E, portanto, ele tem de exercer simultaneamente funções administrativas, mas também ele tem de ser um líder de sua comunidade para enfrentar os grandes problemas. Claro que o prefeito e as prefeituras têm algumas funções importantes na área da educação, da saúde, da assistência social, na área dos serviços urbanos, transporte, na área, inclusive, da manutenção da cidade. E também o prefeito, ele vive o dilema das cidades, porque na cidade é que os problemas do país se expressam. E, portanto, hoje os prefeitos que serão eleitos este ano, eles vão estar eleitos num contexto muito adverso de uma profunda crise, simultaneamente econômica, social e institucional. Vicente, as câmaras de vereadores são vistas como fóruns de discussão de questões pequenas, homenagens, nomeação de ruas. Mas o que os vereadores e a Câmara podem fazer de concreto para melhorar a vida das cidades? Olha, primeiro, superar um pouco a ideia e a prática corrente de que o vereador é um despachante. Não, o vereador é um parlamentar, ou seja, é aquele responsável para legislar e para fiscalizar o poder executivo, né? E nós temos tarefas muito importantes, por exemplo, os planos diretores, ou seja, eles organizam o desenvolvimento da cidade. E como sabemos, nós somos um país jovem, um processo muito recente de urbanização, e nós vivemos em cidades inacabadas, né? Cidades que têm centro, áreas, ou centro expandido consolidado, e com periferias não consolidadas, né? E, portanto, a questão da legislação do uso e ocupação do solo é uma coisa muito importante, além de outras regulações do uso da cidade, né? O uso do espaço público pelo comércio ambulante, o uso do espaço público pelas atividades culturais, né? Atividades cívicas. Portanto, o vereador não é um despachante. O vereador é um legislador. A gente vive uma grave crise econômica no país e sabemos que muitos municípios têm uma dependência muito forte de transferências federais, o Fundeb, o FPM. Qual é o nível, hoje no Brasil, qual é o nível de dependência dos municípios de transferências estaduais e federais? Primeiro, nós somos 5.570 municípios, né? E quase 70% tem menos de 20 mil habitantes, em torno de 70%, 75%, né? Os pequenos municípios são muito dependentes das transferências, que são transferências constitucionais, aquelas que se remetem aos fundos constitucionais, quer dizer, o Fundo de Participação dos Municípios, e também as transferências voluntárias, aquelas que vêm através dos programas federais ou dos programas estaduais. De toda maneira, veja, hoje nós vivemos uma crise não só do município, mas da Federação Brasileira, uma crise de financiamento do Estado brasileiro. E essa crise se agravou por um ato de profunda irresponsabilidade, que é a lei do teto dos gastos. Entende? Em vez de enfrentarmos assim o rentismo, você entende, que consome uma grande parte da receita pública para pagar a dívida pública, que é uma dívida, inclusive, aos bancos e aos fundos, né? Nós estamos tirando recursos para financiar os serviços públicos, as atividades públicas. E no atual quadro, quais as prioridades de um prefeito para melhorar a vida das pessoas nas grandes cidades? Olha, primeiro nós temos de enfrentar a crise sanitária. Repare, hoje o Brasil está atravessado, nós somos o segundo país em contaminados e em mortes. E, claro, o segundo elemento é o desemprego, é a perda de renda, é a volta da pobreza e da extrema pobreza, principalmente nas grandes cidades, e aqui como em São Paulo, aí como no Recife, nós estamos presenciando o aumento da população de rua, não só de pessoas single, quer dizer, solteiras, mas de famílias que estão habitando as nossas calçadas, as nossas praças, e o nosso espaço público comum das nossas cidades. Eu fico por aqui, mas você pode falar com a gente pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 930 81 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.